Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos para mais uma videoaula, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, estamos estudando o terceiro trimestre de 2024. A revista é essa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que tem o tema O Livro de Ruth. Então nós vamos estudar, semana passada falamos de Ruth e Esther. Hoje nós vamos falar do livro de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas primeiro eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido, que têm passado por aqui, que têm deixado seu pedido de oração. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Deus é Fiel e cuida de nós, porque Ele realmente tem cuidado das nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Na semana passada, aleluia, nós vimos, louvado seja Deus, a história de Ruth, e de Esther, um pouquinho de cada uma delas. E hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos estar falando do livro de Ruth, lição de número 2, louvado seja Deus, aleluia, terceiro trimestre de 2024. O nosso texto áureo diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. No livro de Ruth, de número 1, verso 1. Verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Então não quer dizer que porque eu estou servindo ao Senhor, que eu não vou passar por crises, não vou passar por momentos difíceis, situações complicadas, mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o segredo é permanecermos fiel e confiando na providência divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não devemos tomarmos nenhuma decisão precipitadas. Louvado seja a Deus. Aleluia. O livro de Ruth, ela conta uma história muito bonita entre nora e sogra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, A palavra nos mostra que Ruth, a nora de Noemi, amou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua sogra. Após o falecimento, do esposo de Ruth, filho de Noemi, louvado seja Deus, aleluia, ela, Noemi, orientou a sua nora, aleluia, Ruth, a retornar à sua terra nativa, que era Moabe. Mas Ruth, a moabita, não concordou, louvado seja Deus, em deixar a sua sogra. De modo que a seguinte declaração mostra a profundidade do compromisso dela, louvado seja Deus, aleluia, com a mãe do seu saudoso esposo, Ela chega a dizer, para a sua sogra, ela diz: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então aqui nós podemos contemplarmos a maneira que Deus preserva a história de pessoas que permanecem fiéis, apesar das circunstâncias.
né? Então, nesta lição, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história delas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre o livro, né, de Ruth, né? Louvado seja Deus. Então, a nossa leitura bíblica em classe está em Ruth, primeiro, do versículo 1 até o 5, que diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilom, né, efreteus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 15 anos, ou quase 10 anos, desculpa. E morreram também ambos, Malom e Quileom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Quando nós saímos de um lugar a qual o Senhor não mandou nós sairmos, quando nós tomamos decisões, aleluias, a qual o Senhor não mandou nós tomarmos, quando nós tomamos atitude, damos um passo à frente, a qual o Senhor não mandou, nós pagamos as consequências, nós sofremos as consequências, né? As consequências, elas virão, e muitas das vezes são muito doloridas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque sofremos quando saímos na direção do Senhor. Muitos, né, aleluia, louvado seja Deus, na hora das adversidades, eles largam o Senhor, eles saem daquele lugar, como Abraão saiu, né, quando houve fome ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, na terra dele ele vai para o Egito, que Deus não mandou ele descer para o Egito, ele vai. Né? Isaac também toma a mesma atitude, né, nos tempos de Isaac. Então a gente vê que todos homens de Deus na Bíblia que quiseram andar com suas próprias pernas, tomarem atitudes a qual Deus não mandou tomar, não mandou sair do lugar, não mandou fazer, sofreram as consequências. Então que nós, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não venhamos tomarmos atitudes de nós mesmos próprias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que nós venhamos primeiro, né, orarmos ao Senhor, pedirmos direção a Deus, aleluia, conversarmos com Deus, perguntarmos primeiro ao Senhor, para ver se é da vontade de Deus ou não. Quantas mulheres sofrem hoje nos seus casamentos por terem tomado atitudes precipitadas? Quantos jovens têm perdido a vida por não ter obedecido aos seus pais? Né? Quantos esposos quebraram a cara porque não obedeceram às suas esposas, não ouviram as suas esposas? Né? Quantos empresários faliram porque seguiram, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o desejo do seu coração, e assim sucessivamente. Então, quando tomamos atitudes, direções, a qual o Senhor não está no negócio, nós sofremos muito, porque as consequências, nós vamos sofrermos as consequências, e as consequências, elas deixam marcas em nossas vidas. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza, né, literária, mas principalmente pela profundidade espiritual da sua mensagem. Né? O livro de Ruth ele é fonte de inspiração para os judeus e cristãos, aleluia, até os dias de hoje. O livro ele narra uma história de amizade, amor e redenção,
uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha, aleluia, em meio às crises, para cumprir os seus desígnios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, eternos. O Senhor, Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitória. Ruth nos apresenta, Jeová Jireh, o Deus que provê. Está em Gênesis 22:14. Primeiro tópico fala da organização do livro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, de Ruth. Então, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh. A Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, que significa escritos. A primeira seção é o Torá, Pentateuco. E a segunda é a Nevim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, profetas. Aleluia. Louvado seja Deus, Lucas 24:44. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os Megilot, louvado seja Deus, que são 5 rolos, livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais, que são Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Pentecoste, a festa da colheita. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala que na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, que é o Pentateuco, profetas e escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4: Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, aleluia. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A obra, aleluia, está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, aqui do primeiro tópico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala da autoria e data do livro. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel, aleluia, é o autor mais provável.
O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, então atribui louvado seja o nome do Senhor Jesus a Samuel. Louvado seja Deus. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Está em Ruth 4,17. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Glórias a Jesus, né, pelo profeta, né, Samuel, né, eles acham, os estudiosos, né, acham que foi ele, né, que escreveu este livro, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então aqui o segundo tópico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala do contexto histórico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tempo dos juízes, aleluia, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações, né, antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos e começou depois da morte de José. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Por volta de 1375 a.C. Louvado seja Deus, aleluia. E se estendeu, aleluia, até o início da monarquia de Israel. Louvado seja Deus. Com a exceção de Saul. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Está em Juízes 1, 7 e 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, porque Deus levantava, né, ali os juízes, levantava profetas, o povo estava obedecendo, morriam juízes, morriam profetas, o povo saía da direção de Deus, né? Sempre foram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, povo, né, rebelde, de dura cerviz. Sem uma sábia direção, o povo perece. Está em Provérbios 11, 14. O secularismo, o hedonismo e idolatria, né? Está aqui no segundo subtópico, né? O secularismo, o hedonismo e idolatria. Louvado seja Deus, depois da morte de Josué e dos demais líderes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. E aí entra, né, o secularismo, o hedonismo e a idolatria. Morreram todo aquele povo e agora uma geração é levantada, aleluia, não tem conhecimento de Deus e nem do que Deus havia feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus.
Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses, né? Os pais já haviam morrido, os mais velhos ali já haviam morrido, já haviam partido, e eles, né, os mais novos agora seguem, né, começam a adorar os deuses cananeus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Começam a seguir os estilos de vida, né, dos cananeus, e entra, né, o secularismo, o hedonismo e a idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. O povo sempre foi, né, sempre deram trabalho, né, ao Senhor, aos líderes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Juízes 2, 7, 3, 13 e Juízes também 3, 5, 7 fala: o secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Quando uma pessoa ela se afasta de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela fica com o coração endurecido. Ela começa a servir a deuses, aleluia, que na verdade não são Deus, porque Deus só existe um, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela começa a seguir, a andar nos seus desejos, nos seus propósitos, nas suas vontades, né? Começa a vir uma pessoa idólatra, aleluia, vir uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem caráter, né? Com desvio de caráter. E a tendência dela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é se perder. Porque quando uma pessoa ela se afasta dos caminhos do Senhor, ela perece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando o povo de Israel deixou de andar nos caminhos do Senhor e segue ali o estilo dos cananeus, começam a adorar deuses pagãos, né, a qual Deus, né, havia ensinado a eles, que não era, né, para andar com este povo, nem servir este povo, não era para andar no caminho, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, desse povo. Eles não deram ouvido, os pais deles, né, o coração também era duro, muitos deles viviam pecando também o tempo todo, mas os mais velhos morreram e agora ficam os filhos. E eles não conhecem a Deus e nem as maravilhas que Deus havia feito. E eles seguem os costumes, né, dos cananeus, aleluia, e entra o secularismo, né, e o hedonismo e a idolatria. E sempre, né, quando a pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, deixa entrar, né, louvado seja Deus, a idolatria, o secularismo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, as tragédias são muito grandes, porque estão afastados, aleluia, de Deus. Tanto sofrem tragédias morais como espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria, né? Porque o povo de Deus não servia a esses deuses. Mas, como os mais velhos morrem e os mais novos ficam, não conhece a Deus, não quer saber de Deus, não conhece as maravilhas que Deus havia feito no passado, eles começam a servir a Baal, né, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e da guerra. E
passaram, né, a praticar, e esse povo que estava adorando aqui eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era a nação hebreia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em um degradante nível de imoralidade e idolatria que assim desagradou ao Senhor. Desagradou ao Senhor. Eles realmente entristeceram muito o coração do Senhor. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. É verdade, a falta, irmãos, de uma liderança, né, madura espiritualmente faz com que o povo sofra. Faz com que o povo sofra. Se não tem ninguém para ensinar, como que a pessoa vai aprender? Se eu não falo de meu Deus para os meus netos, como que eles vão conhecer o meu Deus? Se eu não falo do meu Deus para os meus irmãos, como que eles vão conhecer o meu Deus e as maravilhas que Ele faz? Eu conheço pessoas que dizem que servem ao Senhor, mas não gostam de ler a Bíblia. Eu conheço pessoas que estão na igreja todos os dias, mas não gostam de ler a Bíblia. Eu conheço pessoas que tomam Santa Ceia, mas é rebelde. Não gostam de ler a Bíblia, não conhecem a Deus, faz tudo ao contrário. E não são repreendidos, não são exortados, não são corrigidos. Então, uma pessoa que age desta maneira, ela nunca vai se consertar diante do Senhor, porque não tem ninguém para chamar a atenção dela, não tem ninguém para ensinar com amor. Não precisa chegar brigando, falando alto, gritando, sendo um estúpido, não. Senta, conversa com a pessoa, ensina. Porque como que nós vamos aprendermos, se não temos ninguém para nos ensinar? Como que nós vamos aprendermos se existem pastores preguiçosos que não gostam de ler a Bíblia, mas querem estarem à frente da obra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias! É necessário tirarmos tempo para meditarmos na palavra de Deus. É necessário falarmos do Senhor para os nossos amigos. Louvado seja Deus, os nossos netos, nossa família, para a humanidade que está caída e afastada de Deus. Então, o secularismo, a idolatria, perverte o coração da pessoa e afasta ela de Deus. E a pessoa peca contra o Senhor, tanto espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, moralmente. Ela vai estar pecando. Aleluia, louvado seja Deus, vai estar causando escândalo. Então, quando esse povo passaram a servir aos deuses cananeus, quando eles foram atraídos a adorar esses deuses, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Eles trouxeram para eles tragédias mesmo, eles mesmos que trouxeram tragédias tanto espirituais como tragédias, né, morais como espirituais. Aleluias. Então, muitas das vezes as coisas acontecem e a gente diz assim, meu Deus, mas por que Deus permitiu? Não foi Deus que permitiu. Foi o caminho errado do homem, o caminho errado da mulher, o caminho errado do jovem, que, aleluia, fez com que ele sofresse aquilo ali que ele está sofrendo. Um motorista
ele não vai afligir, né, um sinal de trânsito. Ele não vai correr além do limite. Ele não vai ultrapassar, porque ele sabe que ele vai causar danos, tanto na vida dele, como na vida daqueles que foram atingidos, que estão perto dele. Bem assim é o povo de Deus. Se afasta do Senhor, os danos físicos, morais e espirituais, aleluia, são grandes. Trazem dores, trazem consequências muito sérias, tragédias. Louvado seja Deus. E aí depois diz assim, mas foi Deus? Não foi Deus. Aleluia. A própria palavra do Senhor diz assim, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Porque uma pessoa afastada de Deus, aleluia, uma nação afastada de Deus, louvado seja Deus, uma família afastada de Deus, uma igreja que está com o altar corrompido, aleluia, começam a sofrer danos, tanto morais como espirituais. E aqui o povo, né, se afastaram do Senhor e entraram no secularismo, na idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Foram adorar Baal, o Deus da chuva, Astarote, a deusa do sexo e da guerra. Aleluia. Passou agora a ser praticado, aleluia, cultos. Eles começaram a praticar cultos, né, a esses deuses, né, o Deus Baal. Então, é um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. É preciso ter caráter para liderar um povo. Não é só carisma, aleluia, tem que ter caráter e ser aprovado por Deus. As cartas que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre este assunto, ele trata desse assunto. Porque tem pessoas que estão liderando porque tem carisma, mas não tem caráter. E os escândalos vêm, afastam o povo de Deus, porque são pessoas voltadas, aleluia, para o secular, voltado para a terra, pessoa materialista, aleluias, pessoas que têm os olhos voltados somente para a terra, só ajuntam tesouros na terra, mas não ajuntam nada no céu. E eles começam a idolatrar os seus próprios bens, aleluia, que é adquirido. Muitas das vezes são bens que são adquiridos, mas não pelo seu próprio esforço. São adquiridos, louvado seja o Senhor Jesus, de uma maneira que não agrada ao Senhor. Quando ele entra dentro do coração do homem e da mulher, e aquela pessoa começa a dizer, eu faço, eu posso, eu quero, já saiu da vontade de Deus. Já saiu do centro da vontade do Senhor. Quando eu deixo o meu coração ser tomado pelo secularismo, pelo eu, pela idolatria, eu, aleluia, me afasto do Senhor. O meu coração não vai ter mais espaço para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro subtópico fala da opressão, clamor e livramento. O povo havia se afastado do Senhor.
E a apostasia tornou-se em Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Lembra de Gideão, quando ele estava ali malhando o trigo no lagar? Né? Que os medianitas roubavam tudo o que eles faziam. Por 7 anos eles ficaram ali. E Deus levanta Gideão ali para dar livramento àquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então a apostasia ela se tornou em Israel presa fácil de seus inimigos que o atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida a nação, clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para o libertar, o seu povo. Esses juízes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Quando os juízes morriam, o povo também se afastava de Deus. Deus levantava, o povo clamava, os juízes clamavam a Deus, o povo voltava. Os juízes morriam, eles se afastavam de Deus. O povo tinha desvio de caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esses juízes não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, né? Que julgam em fóruns e tribunais. Não, eram libertadores, louvado seja o nome do Senhor Jesus, geralmente os líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão. Né? Não era como hoje que a gente vai no fórum e ali tem um juiz e ali eles julgam as nossas causas, né? Tem os fóruns, os tribunais e ali eles julgam as nossas causas, não. Foram homens ali que Deus ele separou, né, e levantou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, homens de guerras. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eram líderes militares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como Otiniel, né, que o Senhor levantou, Baraque e Gideão. Eram homens ali de guerra, né, que lutavam pela libertação ali do povo. Está em Juízes 3, 9, 11. Também está no capítulo 4, 10, 15, 7, 16, 25. Eram pessoas que eram usadas por Deus poderosamente para julgar a causa de Israel, livrando de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O povo era rebelde, mas Deus ouvia eles. Deus ouvia e Deus respondia, porque Deus levantava pessoas para dar livramento a eles. E hoje não tem sido diferente também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a Ele clamam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, o povo o tempo todo pecava, o tempo todo se afastavam de Deus. Deus, ele sempre cuidou da sua criação desde Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, até Apocalipse a gente vê o amor de Deus, cuidando o tempo todo de uma nação que o tempo todo está caindo, o tempo todo estão se afastando de Deus, o tempo todo estão trilhando por caminhos fáceis
As pessoas hoje, não tem pessoas que estão no altar, que diz que serve a Deus, que diz que é um pastor, que é um apóstolo, uma apóstola, que nunca ouviram a voz do Espírito Santo. Tem pessoas, amados e amadas, que estão no altar hoje, que nunca ouviram a voz do Espírito de Deus. Nunca. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas estão ali. E por não ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, não conhecerem a voz de Deus, leva o povo a errarem, leva o povo a se contaminarem, leva o povo à idolatria, à secularidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São homens, né? Louvado seja Deus, com seus egos elevados. Homens cheios de si. Homens avarentos. São pessoas que estão ali na frente, aleluias, mas não se preocupam com aqueles que estão com fome, com aqueles que estão passando necessidade, com aqueles, aleluia, que precisam de uma mão estendida. A gente vê aqui na história de Ruth, aleluia, em momento algum, ela abandonando a sua sogra Noemi. Órfã, ela fica na sua terra nativa, aleluia, fica ali em Moabe. Mas Ruth, ela vem com Noemi, ela decide cuidar de Noemi. Aleluia, as duas elas se unem. E Deus cuida das duas. Aleluia. Ruth deixou os deuses pagãos dela. Ruth poderia ter voltado para a terra dela, mas ela não voltou. O amor de Ruth era muito grande pela sua sogra. E hoje tem faltado amor em nosso meio. Tem faltado. Cada qual faça o que quiser, cada quem ande pelo caminho que quiser andar. Aleluia, cada qual que se vire. Né? Ninguém está cuidando mais de ninguém. É raro você ver alguém hoje, aleluia, cuidar de alguém. É muito pouco. É muito pouco, a verdade tem que ser dita. Por isso que o povo não tem ido mais aos templos. Por isso que o povo não tem mais, aleluia, tido desejo no seu coração de congregar, de se reunir com os irmãos para o adorar. Muitos é rebeldia mesmo, mas outros não, outros é tristeza por ver tanta coisa errada dentro da casa que é chamada a casa do Senhor. A idolatria, a mentira, o engano, a prostituição em cima do altar, a falta de amor. Muitos estão com a sua barriga cheia, mas tem muitos ali no meio passando fome. E a pessoa que está ali na frente não se preocupa com aquele que está ali passando fome. Mas Ruth se preocupou com a sua sogra. Ruth foi buscar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alimento naquelas terras, porque naquela época, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na época da colheita, tudo que ficava ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquelas pessoas mais pobres poderiam ir lá buscar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era deles. Eram daquelas pessoas viúva, órfã, que não tinha ninguém. Então tudo que caía ali, que ficava ali para trás daquela colheita, esse povo mais pobre ia lá catar, ia lá buscar aquele trigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus, ele tem um propósito também na vida de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, e cuidou de Ruth. Louvado seja Deus, aleluia. Levantando ali aquele remidor. Levantando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Boaz. Louvado seja Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Ela não deixou a sua sogra sozinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma cuidou da outra. Louvado seja Deus. Cadê o amor? A palavra do Senhor diz que um dos primeiros sinais de que Jesus estava voltando era quando o amor começasse a se esfriar. Então, não basta ter carisma para liderar, tem que ser uma pessoa de caráter. Não pode ter desvio de caráter. A apostasia tornou-se, que eu já li, né, em Israel, uma presa fácil para os seus inimigos, porque quando nós nos apostatamos da fé, quando nós, aleluia, saímos da direção do Senhor, o inimigo ele entra. Não pense que o inimigo não entra. O inimigo ele entra. E tem muita gente apostatada em nosso meio. Muita gente apostatada em nosso meio. Pessoas que nunca ouviram a voz do Senhor, mas estão aí profetizando, dizendo que Deus mandou. Mas nunca ouviram a voz de Deus. O terceiro tópico aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é um vídeo longo, amados, porque é de ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é de ensinamento da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Fala dos propósitos e mensagem. Terceiro tópico. Qual foi o propósito? Qual foi a mensagem? Aleluia. O cetro de Judá. Primeiro tópico fala do cetro de Judá. Aleluia. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. Então, qual foi o propósito? Qual foi a mensagem, né, no livro de Ruth? Qual era o propósito de Deus ali? O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real, da qual viria o Messias. Então, o propósito do livro de Ruth, né, o principal propósito, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, era apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Louvado seja Deus, diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rubem fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Louvado seja Deus. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi é
o legitimava para o trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o segundo subtópico fala do amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, como representantes de judeus e gentios, respectivamente. Boaz e Ruth pronunciam a derrubada da parede de separação, porque Boaz ele casou com Ruth, né? Nós sabemos, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A redenção é vista no livro, nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Aleluia, louvado seja Deus. Terceiro subtópico fala da fidelidade altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Aleluia. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses, né? Vivia no seu próprio ego, como eu acabei de falar, no seu eu, né? Eu quero, eu posso e eu faço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Noemi e Ruth destoaram desta máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta, porque elas duas não foram egoístas, né? Orfa foi embora, aleluia. Orfa, aleluia, no meu haver, né? No meu pensamento, a igreja egoísta, a igreja que pensa só nela, a igreja que cuida só dela, a igreja que só pensa, né, nela. Mas Ruth, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, simboliza a igreja do amor, a igreja que não é egoísta, a igreja que pensa no próximo, a igreja que abraça, a igreja que cuida, a igreja que ensina, a igreja que leva o homem para perto de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, esse é o meu pensamento, é o que eu vejo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não está escrito aqui. Louvado seja Deus, porque uma pessoa egoísta, ela não pensa no próximo, ela não pensa nas pessoas que estão em sua volta, ela abandona e vai embora. Mas uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela não é egoísta, ela tem o amor de Deus dentro do coração dela, ela sempre vai se preocupar, aleluia, louvado seja Deus, e cuidar, aleluia, daqueles que estão com ela e no caminho dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ruth, ela não deixou sua sogra sozinha, ela cuidou, aleluia, de Noemi. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, ela deram as mãos em tempos difíceis. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, elas deram as mãos. Louvado seja Deus, aleluia. E uma cuidou da outra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Noemi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente pode ver que é aquela pessoa necessitada, precisada, provada, que já perdeu tudo e não tem ninguém para ajudar. E ali tem Ruth, a nora, e dá as mãos ali a ela e vai ajudar, vai trabalhar, vai para o campo, aleluia. Vai cuidar da sua sogra, vai cuidar daquele que é mais frágil, daquela que é necessitada. Aleluia, precisamos fazer isso nos dias de hoje, cuidar do mais frágil, do necessitado, do pobre. Aleluia, levarmos uma palavra de conforto, um abraço, uma roupa, uma cesta básica, um remédio, um gás, pagarmos uma conta,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esta é a lição de hoje. Ruth, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Então esta é a lição de hoje. Que eu possa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ter ajudado a vocês. Eu não preciso ministrar aula igual a todos, Eu tenho que fazer do jeito que o Senhor ministra o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Se você gostou, amém. Se inscreva, deixe seu pedido de oração, o seu joinha. Se não gostou, amém também. Que Deus abençoe a sua vida. Mas que Deus, aleluia, continue cuidando de cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vivemos tempos difíceis. Vamos estender as nossas mãos para o necessitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele precisa de ajuda. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus.